Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para você de uma outra religião, a paz do Senhor para você que não tem religião. Vamos juntos aprender em Marcos 4,40? Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Primeira lição. Tenha fé e não fúria. Preste atenção, os discípulos estão atravessando o mar da Galileia e de repente lhes sobrevém uma grande tempestade. Os discípulos ficam desesperados e o barco para eles se transforma em uma montanha russa. Mas para Jesus, que está na polpa do barco, o barco se transforma em um balanço. Enquanto a embarcação se enchia de água, os discípulos se enchiam de medo. Então eles resolvem ir até onde Jesus estava, ou seja, lá na polpa do barco. Jesus estava dormindo. E chegando até ele, o questionam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Preste bem atenção que neste momento os discípulos trocaram fé por fúria, pois eles estavam indignados com Jesus. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte para Jesus: Mestre, o Senhor é o nosso discipulador, o nosso orientador, tem trazido tantas experiências para nós, tem nos aprimorado, aperfeiçoado, tem trazido um ajuste de caráter para nós. Nós confiamos no Senhor, mas agora em meio a essa tempestade, o Senhor está vendo nós apavorados e não faz nada. O Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo conosco? Os discípulos trocaram fé por fúria. Eles ficaram furiosos com Jesus, porque eles acharam que Jesus não estava ajudando eles. Qual a tua reação em meio à tempestade? Fé ou fúria? Você se lembra de Paulo? Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 9, ele se depara com o paralítico de Listra. E o texto relata que, olhando Paulo para o paralítico de Listra, vê que este homem tem fé para ser curado. E diz para ele: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele levantou e foi curado. Agora preste atenção em algo muito interessante. Paulo poderia se deparar com um paralítico de Listra, olhar para ele e contemplar fúria nele, revolta, amargura, por ele ter nascido já coxo. Paulo poderia olhar para o paralítico de Listra e, em vez de ver fé, ver fúria nele, por ele ter nascido daquela forma. Ele poderia estar revoltado com a vida, mas não, Paulo viu fé. Qual a tua reação em meio à tempestade? Fé ou fúria? Jonas, ele recebe um mandado de Deus: vai pregar em Nínive. Jonas tem fúria, foge para Nínive, ele não quer atender o chamado, ele está cheio de fúria. Deus insiste com ele, faz ele entrar dentro do ventre de uma baleia, faz ele ir fazer a missão, ele vai e faz a missão, mas quando ele percebe que Nínive foi salva por Deus, ele tem outro ataque de fúria, porque ele queria que os ninivitas morressem e fossem para o inferno. Qual a tua reação em meio à tempestade? Fé ou fúria? Segunda lição. Por que ter fé e não fúria em meio à tempestade? Por causa da promessa de Jesus. Jesus prometeu para os discípulos: passem para o outro lado da margem. Vocês vão chegar do outro lado da margem. Vocês vão chegar no alvo. Eu tenho um propósito nisso. Avancem. Vocês vão chegar lá do outro lado da margem. Eles tinham uma promessa. Por isso que eles tinham que ter fé e não fúria. Então não fique furioso com essa tempestade que você está passando. Não fique furioso com esse processo. Porque antes de você chegar do outro lado da margem, tomar posse do propósito e da promessa, você tem que passar pelo processo.
Eu me lembro do pastor Silas Malafaia, ele pregou uma mensagem um dia muito abençoada, a vontade de Deus e as contradições da vida. E ele disse, olha, Deus levantou Moisés, enviou ele até Faraó e disse para Moisés, diga para Faraó, Moisés, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Moisés foi lá todo garboso e pregou isso para Faraó. Faraó olhou para o olho dele e falou assim, o quê? Quem é o seu Deus? O povo dele não vai sair daqui e eu vou aumentar a carga de trabalho ainda. A vontade de Deus e as contradições da vida. E Moisés ficou furioso com Deus, começou a questionar ele. Eu fiz o que o Senhor me mandou, mas deu tudo ao contrário. E José? Sonhou com o sol, sonhou com as estrelas, sonhou com a lua. Deus mostrou para ele que ele seria grande. De repente, seus irmãos começam a invejar mais ainda ele, jogam ele na cisterna, vendem para o Egito. Chegando no Egito, ele é acusado de estuprador, depois ele vai preso. A vontade de Deus e as contradições da vida. Qual a tua reação em meio à tempestade? Fé ou fúria? Lembra de Davi? Foi ungido rei logo jovem. Ele poderia pensar, cadê a coroa? Cadê o cetro? Cadê as vestes reais? Cadê o trono? Foi isso que aconteceu? Não. Deus permitiu ele ir para o deserto. Ficou 14 anos sendo perseguido implacavelmente por Davi. Qual a tua reação em meio à tempestade? Fé ou fúria? Terceira lição, olha o tempo. Por que ter fé e não fúria em meio à tempestade? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava com os discípulos no barco em meio à tempestade. Por isso que está escrito em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que está escrito em Naum 1:3, o Senhor é tardio em irar-se e grande em força, e é ocupado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ei, Jesus está com você no seu barco, nessa tempestade. Jesus está com você no seu barco, em meio a esse processo. Então não pule do seu barco, procurando um rumo para você, um rumo diferente, o qual o Senhor destinou para a sua vida. Permaneça nesse barco. A presença de Jesus está aí. Se você pular do barco, e procurar um rumo para a sua vida diferente do qual o Senhor designou para a sua vida, você pode acabar se arrebentando todo. Lembre-se das palavras de Moisés em Êxodo 33:15. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não pule do barco em meio à tempestade. Pule de alegria por você ter a presença de Jesus no seu barco em meio a essa tempestade. Quarta lição. Por que ter fé e não fúria em meio à tempestade? Por causa da paz de Jesus. Jesus estava no barco, dormindo na polpa. E quando os discípulos vão até ele, para o questionar se ele não se importava com eles, eu acredito que Jesus queria transmitir a seguinte mensagem: sigam o meu exemplo, vejam eu estou dormindo, descansando em meio a essa tempestade. Eu estou em paz, eu estou sereno, eu estou convicto de que nós vamos chegar ao outro lado da margem. É algo pedagógico para as nossas vidas. Era isso que Jesus queria ensinar. 1 Pedro 2:21, porque para isto fosse chamados. Porque Cristo também padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Se nós seguimos o exemplo de Cristo, precisamos aprender a descansar nas tempestades. Precisamos ter a paz de Jesus nas tempestades, porque ele está no barco aqui, dormindo, tentando demonstrar para os discípulos que eles têm que ter paz como ele, em meio às tempestades. Quinta e última lição. Por que ter fé e não fúria em meio à tempestade? Por causa do poder de Jesus. Perceba que Jesus, quando é despertado, ele repreende o vento e acalma o mar. O que é isso? Poder de Jesus. Por isso que está escrito em Mateus 28:20. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ei, o poder de Jesus está aí nessa embarcação tua que está sofrendo essa tempestade. Por isso que você tem que ter fé e não fúria. O poder de Jesus está aí no teu barco em meio a essa tempestade. Lembra de Atos 27:20?
A Bíblia relata que Paulo ali descreve dizendo que não havendo sol nem estrelas por muitos dias e aumentando a tempestade, toda a esperança deles se esvaiu e eles acharam que não haveria mais como serem salvos. Porém, em Atos 27 e 23, um anjo aparece a Paulo e diz: não temas, Paulo, porque nem você perecerá e nem toda essa embarcação, todos serão salvos. Sabe o que é isso? É o poder de Deus na embarcação de Paulo com os demais tripulantes. O poder de Deus está no teu barco em meio a essa tempestade. Fique com essa palavra no coração.